2024 está terminando e nesta época do ano é comum fazermos aquele balanço de quais objetivos conseguimos alcançar e o que esperamos para o futuro. Mas quais são os cuidados que devemos ter quando estamos definindo nossas metas para o próximo ano? Existe um momento certo para planejar? Quer saber mais sobre como elaborar o planejamento do seu negócio para 2025? Então fique ligado que o Sebrae São Paulo Notícias está no ar. A gente abre o programa falando sobre o restaurante Família Cariri, que foi fundado há 32 anos e tem sua história ligada ao Centro de Tradições Nordestinas, o CTN, no bairro do Limão. De uma barraca de 4 metros quadrados com 4 mesas e cardápio reduzido, o restaurante tem hoje capacidade para atender 230 pessoas, produzindo cerca de 3 toneladas de alimento por mês. Sandro Alves Pessoa, sócio e filho da dona Francisca, que é fundadora do Família Cariri, falou pra gente um pouco sobre como o planejamento tem sido importante para a expansão dos negócios nos últimos anos. Acompanhe. O restaurante Família Cariri é um restaurante de cozinha típica nordestina, né? A gente já está desde 1991, né? A origem do restaurante foi dentro do Centro de Tradições Nordestina, onde nós começamos com uma barraquinha de 4x4, né, com 5 mesas, um cardápio muito pequeno, assim, com 5 opções de comida. Era uma estrutura muito precária no momento, mas a gente sempre teve uma percepção de que as coisas poderiam melhorar. Olha, eu vou ser muito sincero com você, não existiu meio que um planejamento, existiu tipo assim, uma vontade de crescer, de melhorar a nossa estrutura de acordo com o Centro de Tradições Nordestinas. Hoje nós estamos muito mais voltados ao planejamento de crescimento, de aumento de faturamento, do que era antigamente. Passamos dos 30 anos, né? Estamos com 33 anos de existência e hoje de 20 lugares que a gente tinha no início, hoje nós temos 240 lugares sentados. Uma estrutura de cozinha industrial bem equipada, com forno combinado, com uma estrutura que a gente consegue girar aí por mês aí, em torno de umas 3 toneladas de comida produzida aí. O Sebrae eu conheci através de uma mala direta em um e-mail que eu recebi e eu através desse e-mail eu entrei em contato com o Sebrae e aí em 2018 a gente teve o primeiro contato, que foi o programa Ali, né? Teve um consultor que vinha de 15 em 15 dias aqui no restaurante. A gente enxergou que tinha uma lacuna muito grande em relação à padronização. Então nós fizemos um planejamento de médio, longo prazo para que a parte de padronização estivesse toda resolvida. O Sebrae também eu participei do seminário Empretec, né, que foi um seminário que abriu bastante a cabeça em relação à gestão. Eu tive também os ganhos rápidos, onde a gente vai nos conflitos da empresa e consegue enxergar várias soluções que de imediato assim a gente não consegue enxergar. O planejamento ele é importante para te dar um norte. Com o planejamento, se caso a gente chega próximo do que foi planejado, te faz você ter uma percepção de que o caminho a ser traçado é mais firme e mais seguro, assim. No próximo ano a gente pode até dar um spoilerzinho aí que a gente está querendo abrir uma outra unidade. É um desafio, tem que fazer um plano de negócio, que o Sebrae também vai nos ajudar com um plano de negócio, mas é um desafio. A gente está sempre em constância, em crescimento a todo momento, a gente quer crescer a todo momento.
Estamos de volta e, sem me alongar muito, eu queria apresentar a nossa convidada de hoje, a gestora de projetos do Escritório Regional Capital Norte, Adriana Barbosa. Obrigado por estar conosco, seja muito bem-vinda. Adriana, o Sandro, a gente viu na entrevista, um dos aspectos que me chamou muito a atenção da fala dele é que ele estabelece uma relação direta, sobretudo nos primeiros anos, entre crescimento, as transformações do restaurante Família Cariri e o desenvolvimento do próprio CTN, né, do Centro de Tradições Nordestinas. Então ele dizia assim, não existe um planejamento, não existia um planejamento senão esse vinculado ao CTN. O CTN crescia, ele planejava, eu planejava também. Então eu queria ouvir um pouco de você, um pouco isso, assim, como identificar quais são os fatores internos e externos que são necessários no desenvolvimento de um planejamento e como, enfim, atuar pensando nesses fatores. Perfeito. O empresário, muitas vezes, inicia um negócio percebendo ali uma dinâmica de mercado e não necessariamente olhando para uma oportunidade. Ele começa muitas vezes por uma necessidade, né? E aí ele vai meio que se enquadrando, se situando ali em meio às situações do dia a dia, e sem realmente observar os parâmetros que são importantes. O empreendedor ele tem que estar conectado com o mundo exterior, com o que está acontecendo na economia, na política. Ele tem que estar atento com toda a movimentação, mas essa movimentação impacta no negócio dele, mas ele não tem um poder direto. Agora, internamente, ele tem todos os parâmetros ali que ele pode trabalhar e está nas mãos dele realmente olhar de uma maneira diferente, né? O planejamento vai ajudá-lo a olhar internamente os seus pontos fortes, seus pontos fracos, vai alinhar esses pontos todos com o mercado externamente. Então, isso tudo é formatado realmente através de ferramentas que dentro do Sebrae ele vai obter para orientá-lo numa formatação adequada de negócios e num plano que seja alcançável, realizável e que realmente entregue algo que seja de valor para o cliente que vai receber esse produto ou esse serviço. Você citou alguns produtos que o Sebrae tem para oferecer ao empreendedor nesse processo de desenvolvimento do planejamento. Um outro aspecto que o Sandro levantou durante a nossa conversa foi que ele fez diversos programas do Sebrae, né? Exato. Cursos como o Empretec, o Ganhos Rápidos, o Ali Produtividade. Qual a importância do conhecimento, de a pessoa se preparar para o desenvolvimento de um planejamento? O conhecimento é a chave de todas as questões de sucesso. Então, quando o empreendedor ele estuda, lê um bom livro, vê um case, participa do Sebrae, com as propostas que o Sebrae traz através de seus cursos, de iniciativas, de retornos, de encontros de empresários, ele vai abrindo um leque muito maior. E o conhecimento vai ajudá-lo como? Vai ajudar a fortalecê-lo. Então, ele vai ter um olhar diferenciado. A gente, por exemplo, teve empreendedores que durante a pandemia tinham iniciado os estudos, o aprendizado sobre como trabalhar remotamente, como trabalhar através do delivery. Muitos até, inclusive, não estavam nem com o sistema implantado, mas através da busca de conhecimento, do início dos estudos, de estruturar um plano de negócios, saíram na frente quando a pandemia veio bruscamente. Muito bom. Agora, para quem está começando a trabalhar com gestão e gostaria de desenvolver pela primeira vez um planejamento, quais são as dicas, os passos iniciais, as sugestões que você daria? Bom, inicialmente, quando a gente trabalha com um cliente que vem buscar a orientação de como iniciar um negócio, nós buscamos introduzi-lo dentro de questões fundamentais a ele, né? O propósito do negócio, qual é o motivo para estar iniciando, ele está percebendo uma oportunidade de mercado, ele tem afinidade.
a gente usa uma ferramenta muito conhecida e muito prática, inclusive, é chamado 5W2H. Já ouviu falar dela, né? Sim. E a 5W2H começa ali com um parâmetro do porquê que você vai fazer, o que você vai fazer, como você vai conduzir. E aí a gente vai entrando ali com outras questões que ajudam a dar um parâmetro e aí a gente faz uma abordagem que faz com que se torne mais clara o propósito, o porquê de querer se realizar o negócio. Depois nós colocamos isso dentro de uma ferramenta chamada Canvas, que aí vem com uma elaboração mais completa para que a gente possa desenhar o modelo de negócios. E aí, isso tudo alinhado com a questão do planejamento, vai ajudar com que a empresa tenha mais chances de sucesso. Porque a gente olha a questão financeira, né, qual é o investimento inicial que é possível fazer para esse negócio, então a gente vai realmente fazendo os ajustes. No papel é tudo muito mais simples, se você tiver que descartar, se você tiver que rabiscar, jogar fora e reiniciar é muito mais fácil do que depois que o negócio já está funcionando. Outra coisa, é comum que as empresas elas pensem em planejamento sempre no fim do ano. Mas existe um período correto, um momento certo do ano para fazer o planejamento ou sempre é hora de se planejar? É muito comum, né? Pensar no final de um ciclo e início de outro. Então, final de ano e começo de ano são geralmente assim práticas já de hábito por ter essa questão de olhar fim e começo. Mas o planejamento, ele é constante, ele é contínuo. Não existe um tempo determinado, né? Eu faço no começo do ano e depois eu olho no final ou no início do outro ano. Então, mensurar esses resultados é importante e aí faz com que o planejamento seja revisitado constantemente, né? Eu brinco muito nessa questão e faço uma analogia com os clientes, na seguinte questão: um piloto vai pegar um avião e aí ele calcula muito mais ou menos para onde que ele vai, ele olha o mapa, mas ele não tem certeza se ele vai para norte, se ele vai para o sul, ele quer de repente mudar isso, mas não quer fazer novamente todo o plano. E aí, será que o combustível vai dar, que ele vai conseguir ter todos os recursos para alcançar onde ele vai chegar? E se de repente no meio desse trajeto novo, se ele não tiver feito diretamente ou corretamente o mapa, será que ele vai ter como recuar, voltar para trás para reanalisar, para olhar novamente os suprimentos? E algumas questões podem ser fatais, né, se não forem bem utilizadas. Eu gosto muito de fazer essa analogia para que o empreendedor realmente perceba o que é crucial para que ele tenha realmente um caminho que seja flexível. Que se no meio do caminho ele tiver que recalcular uma rota, ele faça isso sem grandes prejuízos. Adriana, eu agradeço demais sua presença no Sebrae Notícias de hoje e até a próxima. Obrigada, até a próxima. E a gente vai agora para um rápido intervalo e volta já. O episódio do Singularidade Delas de dezembro também discutiu o tema planejamento. E a gente está aqui para dar um spoiler da conversa que a Ana Flávia teve com duas empreendedoras, a Samira e a Ariane, que, contrariando as expectativas iniciais que traçaram para 2024, promoveram mudanças significativas nos rumos de seus negócios. Elas conversaram sobre como o planejamento é importante, inclusive para a tomada de decisões mais radicais. Vamos dar uma espiada num trechinho do programa? E aí, sejam bem-vindas à gravação do último programa do Singularidade Delas de 2024. Chamei vocês aqui para um bate-papo para lá de especial, para a gente falar sobre planejamento e meta. Traçado uma meta para esse ano, né, de eu inaugurar a área de vendas no meu ateliê
que eu tinha só um ateliê. Na pandemia eu acabei fechando a loja. É ateliê do quê? Ateliê de confeitaria. É uma confeitaria. Isso. Tá. Aí eu tinha um ateliê onde eu produzia os doces e aí as pessoas, para retirar, eu queria fazer uma sala para elas, né? Então eu diminui um pouco minha cozinha e abri um espaço para as pessoas poderem conhecer. E foi em janeiro, então assim, Nossa, você começou eu 2024. comecei, eu falei assim, eu vou começar já de uma forma diferente. E aí eu falei também que ia morar sozinha, tive vários planos, né, e inclusive defini minha palavra como prosperidade. Que o ano passado foi organização, esse ano ia ser prosperidade. E aí, no meio do percurso, em abril, quando eu resolvi morar sozinha, a dona do prédio, que era o mesmo prédio, né, a confeitaria, e onde eu morava. Nossa, era conjugado. Tipo assim, eles não eram juntos, eram lugares separados, mas era da mesma proprietária. E aí eu tive um problema com relação a pet, que no contrato não falava que não podia pet, e ela resolveu que ela não queria por conta de uma reclamação de uma pessoa. Eu reformei todo lugar para eu morar e reformei todo lugar para atender os clientes, né? E eu tive que simplesmente deixar tudo e sair. Foi também um... Eita! Foi um somebody love aí também pra mim, porque final de 2023 eu decidi sair do CLT. Então eu realmente, depois de muito tempo, já tinha passado por um burnout, já tinha tido crise de pânico. Falei, vou sair. Agora tomei a decisão, vou sair. Olha que eu sou uma pessoa super pé no chão. Eu era aquela racional, pessoa... planejadíssima. Capricorniana, né, amor? Nossa, eu sou totalmente avoada. Nossa, eu era aquela pessoa assim, meu Deus, eu preciso do meu salário, 5º dia útil ali. E apegada na CLT. Apegadíssima. E aí eu falei, agora chegou o momento, realmente não dá mais. E nessa época eu já tinha uma empresa que era do Urban, que era uma empresa de cosméticos artesanais e de perfumaria artesanal. E eu já vinha criando essa empresa junto com meu esposo. A gente tinha passado por muitos altos e baixos, a gente criou essa empresa quando ele foi demitido. E aí, nossa, a Durban, ela virou meu amor, porque eu não tinha a mínima perspectiva de empreender. Nunca tinha empreendido? Nunca tinha empreendido. Não tinha realmente essa perspectiva. Meu foco era realmente o CLT. O Singularidade Delas vai ao ar nesta quarta-feira, 18 de dezembro, no canal do Sebrae São Paulo no YouTube. Não perca! Seguem abertas as inscrições para o vestibular 2025 da Faculdade Sebrae. São 425 vagas para 4 cursos de graduação: administração nas modalidades presencial e à distância, gestão comercial e processos gerenciais somente à distância. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de março diretamente pelo site faculdadesebrae.com.br. A gente lembra também que o Sebrae São Paulo está com inscrições abertas para bolsistas do programa ALI, os agentes locais de inovação. São 630 vagas para início imediato e mais de 2.500 para cadastros de reserva em todo o estado de São Paulo. Os valores das bolsas variam de R$ 5.000 a R$ 6.500. Os editais estão disponíveis no site contato.sebraesp.com.br. E o Sebrae São Paulo Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe as novidades do Sebrae São Paulo pelas nossas redes sociais. Se preferir, entre em contato pela nossa central de atendimento no telefone 0800 570 0800. Você também pode nos procurar de forma presencial nos escritórios regionais e unidades do Sebrae aqui. Obrigado por estar com a gente, não só neste episódio, mas ao longo de todo o ano. Lembro que você pode encontrar todo o conteúdo que produzimos ao longo de 2024 em nosso canal no YouTube. Desejamos boas festas a todos vocês até 2025. Tchau!